Olá, moradores! Voltando aqui, gravando outro vídeo informativo, né, na data de hoje. Eu não falei a data no começo do outro vídeo, mas hoje é dia 2 de maio, peço até desculpa para vocês. Então vamos lá, qual que é o assunto, o segundo assunto que eu gostaria de passar para vocês? É em relação, pessoal, às crianças e adolescentes soltas pelo condomínio sem qualquer tipo de supervisão dos pais ou responsáveis. Há um tempo atrás, né, eu gravei um vídeo falando sobre esse assunto, até teve bastante gente que gostou do vídeo, e eu estou retornando aqui para falar do mesmo assunto. Não querendo ser repetitiva, mas reforçando a informação para vocês moradores. Que qual é? Muitas pessoas se enganam quando acham que deixam o seu filho, o seu sobrinho, o seu parente menor, né, ali na área do condomínio, que o condomínio é responsável por esses menores. Não, o condomínio não é. Então, se acontecer qualquer coisa com as crianças e os adolescentes que estão sem supervisão nenhuma, sem acompanhamento dos pais responsáveis na área comum, o condomínio não é responsável por isso. A não ser que seja uma negligência no condomínio, no sentido de que manutenção, alguma coisa assim. Por exemplo, tá? Uma criança está sozinha, ela vai brincar no parquinho, ela sobe no escorregador, ela cai de cabeça e se machuca. O condomínio é responsável? Não, não é. Só que ela subiu nesse escorregador e o escorregador estava com uma madeira podre, por exemplo, e essa madeira solta, porque não foi feita a manutenção, e por causa disso a criança cai e se machuca. Aí sim, o condomínio pode responder pela responsabilidade disso, porque o equipamento precisava de manutenção e não foi feito. A não ser, de repente, um equipamento que não estava com problema e do nada ele quebra. Aí já é uma situação diferente. A questão é quando o equipamento está com problema, ele não está isolado, ele não foi arrumado e aí a criança consegue brincar e se machuca. É outra situação. Mas, pessoal, eu reforço para vocês, né? Eu até fico muito impressionada nos pais irresponsáveis que confiam nesse ponto de deixar as crianças e adolescentes sozinhas pelo condomínio. Vocês não conhecem todos os vizinhos que vocês têm. Vocês não conhecem todos os prestadores de serviço, todos os visitantes que entram nesse condomínio. Para confiar em deixar uma criança, às vezes, de 7 anos, eu já vi criança de 5 anos, de 10 anos, às vezes, mas o meu filho tá com o irmãozinho, uma criança de 5 anos, mas tá com o irmãozinho de 12, de 11 anos. Essa responsabilidade do cuidado não pode ser passada para um outro menor. Então, assim, eu fico impressionada nesse sentido, porque se Deus o livre guarde, a gente não torce para que isso aconteça de jeito nenhum, pelo contrário, eu estou falando Deus o livre guarde, porque não é para acontecer, não tem que acontecer. Então a gente pede para Deus proteger essas crianças e esses adolescentes, mas se de repente acontece alguma coisa, uma criança dessa é sequestrada, vocês acham que o condomínio vai responder por isso? Não. A ronda que vocês pagam, os profissionais que ficam, né, andando pelo condomínio, eles não são responsáveis pela supervisão e cuidado dos menores. Eles não têm que cuidar, eles não são babás, fala logo o português para vocês. Eles são rondas que ficam olhando, né, o andamento do condomínio, a segurança do patrimônio, não das vidas. Claro que se eles veem alguma ocorrência que uma criança está em risco, às vezes eles vão lá e vão chamar a atenção da criança. Olha, cuidado, você pode cair daí, você pode se machucar. Mas essa não é a tratativa dos procedimentos da profissão deles. Não é isso, eles não estão para cuidar das crianças. Então, pessoal, eu vou pedir aqui a compreensão, não estou generalizando, não são todos os pais responsáveis que fazem isso, mas assim, uma boa parte está fazendo isso. Então a gente às vezes vê que assim, no horário que as crianças estão na escola, o condomínio está mais tranquilo, mas às vezes quando eles voltam antes de ir, finais de semana é impressionante. E aí no final de semana junta os moradores do condomínio com os visitantes do condomínio, fica os parquinhos tudo lotado. Ah, Priscila, mas o parquinho não é só para morador? É, mas como que a gente vai saber quem que é a criança visitante que está no parquinho? Sendo que assim, a criança visitante obrigatoriamente não faz o cadastro na portaria, às vezes são os pais. Claro, um ou outro a gente consegue identificar e avisa, olha, não pode, né, é só para morador. A mesma coisa das quadras, a quadra é só para moradores, mas tem morador que insiste em colocar um visitante dentro da quadra. A gente não tem um controle de acesso na quadra, eu não tenho a facial na quadra, nem botam.
Então, às vezes, para um visitante entrar na quadra, acaba sendo fácil. Então, se os próprios moradores não ajudarem a cuidar da própria casa, que é de vocês, num condomínio tão grande quanto esse, fica muito difícil, gente. Então, vocês mesmos que são os responsáveis por cuidar do condomínio, por cuidar dos filhos de vocês. Não é só uma responsabilidade do condomínio. Ah, mas assim, o condomínio tem que olhar se uma criança não está quebrando as coisas. Ok, mas assim, é realmente o condomínio que tem que ir lá e cuidar daquela criança? Não. E, gente, eu não estou culpando as crianças. Crianças são inocentes, né? Adolescente já está mais espertinho, já está crescendo. Mas assim, e pelo ECA, criança e adolescente tem direito de brincar, tem que brincar mesmo. Mas a questão, gente, é estar sem supervisão, sem ninguém para olhar. Então, vocês precisam ter mais essa consciência. Aqui, tudo bem, é uma propriedade privada, né? É um condomínio, tem portaria, tem segurança andando, tudo mais. Mas, gente, é um condomínio, uma mini cidade. Tem muita gente, o fluxo de visitantes e prestadores de serviço no final de semana chega a ser de 2 a 3 mil pessoas, fora as unidades das pessoas que moram aqui. Então, de verdade, eu estou falando isso não só como síndica, não estou querendo diminuir o trabalho do condomínio não, mas eu estou falando isso como mãe. Eu não teria coragem de deixar o meu filho sozinho aqui, sem nenhuma supervisão, brincando lá embaixo. Porque, gente, não estou querendo, né, amedrontar ninguém, mas é perigoso. Hoje em dia vocês veem as questões que passam na televisão, dos ataques nas escolas. Você leva seu filho para a escola achando que ele está seguro ali dentro, aí vem um outro amiguinho com alguma perturbação e faz aquela situação de atacar os outros amiguinhos. E aí, se isso acontece aqui no meio da área comum do condomínio, o condomínio é culpado? O condomínio vai responder por isso? Não, gente, aqui é uma propriedade privada. Aqui é o quintal da casa de vocês. No quintal da casa de vocês, vocês têm que supervisionar, certo? Só que é um quintal compartilhado com um monte de gente. Então, pessoal, o que eu venho pedir nesse vídeo é a colaboração dos senhores nessa questão. Às vezes é à noite, tem criança e adolescente sozinho na área comum. Então, gente, a gente não está querendo proibir o direito de ir e vir, nem de brincar das crianças. A gente só está pedindo para os pais responsáveis cuidarem dos seus filhos, dos seus agregados, dos seus visitantes, não deixar tudo solto por aí fazendo o que quer. Uma criança pode muito bem brigar com a outra. A gente vê direto a ocorrência aqui, às vezes, de adolescente que um saiu no soco com o outro. E aí? E se machuca? Se quebra um braço? Se acontece alguma coisa? Eles adolescentes já estão crescidinhos. Aí um briga com o outro. Ah, o condomínio precisa fazer alguma coisa. Ah, o condomínio tem que fazer alguma coisa? Quer dizer que eles estavam sozinhos, brigaram, saíram no soco e o condomínio. Tudo bem, claro que a gente vai receber o relato, a gente vai notificar as duas unidades. Porque se os dois brigaram, mas ele que estava certo. Não, é ele que estava certo. Eu não sou juíza para julgar. Mas as duas unidades são notificadas. Só que, bem cá, o condomínio tem que ir lá, entrar no meio, separar a briga. Essa é totalmente a responsabilidade. Claro que a gente não vai deixar uma criança vendo ali brigando e se machucar, né? O condomínio vai tentar fazer alguma coisa. Mas, de repente, até o segurança de colocar a mão num adolescente desse para separar uma briga, às vezes um pai, um responsável, pode vir brigar com ele porque colocou a mão no filho. Olha que situação, gente. Então, assim, eu não estou dizendo que o condomínio está sendo os piores dos mundos, que as pessoas estão totalmente sem educação, não é isso. Mas uma boa parte, né, está faltando o bom senso, o respeito à educação. Isso reflete em todos, porque aí as pessoas começam a generalizar as coisas. As pessoas às vezes acham que os rondas têm a obrigação de ficar olhando o filho dele lá embaixo. Mas não tem, gente. Então vamos ajudar a própria casa de vocês, tá? Desculpem esse vídeo grande e extenso, mas assim, eu estou falando isso para conscientizar os moradores que também trazem os seus visitantes da importância desse cuidado, de ficarem de olho, né? Como eu falei, vocês não conhecem todo mundo que está aqui dentro, vocês não sabem se é um pedófilo, se é um psicopata, alguma coisa assim. Não estou querendo amedrontar, mas gente, olhem o mundo como está. Como eu falei, aqui recebe muita gente de fora, ninguém conhece todo mundo, nem eu, síndica, sei o nome de todos os moradores, não tem nem como. Então, pessoal, vamos ter a consciência,
Vamos cuidar do nosso bem mais precioso, que são os nossos pequenos, que são as nossas crianças, que são os nossos adolescentes. Eu sei que tem hora que a gente fica cansado. Ai, olha, vai lá, filho, vai brincar um pouquinho, que eu quero ter um pouco de paz. Mas, gente, tomem cuidado, né? Essa paz, às vezes, pode ter um preço muito caro lá na frente. Eu não tô falando isso para aterrorizar ninguém, mas eu tô falando de conscientização, tá bom? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigada a todos. Desculpem aí a franqueza, mas eu tenho que me posicionar como síndica e também como uma mãe. Então que todos me compreendam da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigada e até os próximos vídeos.